Pode entrar, mãe. Não, vai começar agora. É o clube de leitura. É. Você não vai assistir com a gente? Bom dia. Quem que entrou aí que não está o nome? Sou eu, Alexandre. Estou só ajustando aqui as últimas coisas. Deixa eu mudar aqui Ah, antes de tá. eu Vê se você entregar. consegue mudar teu nome. Vou. Ei, Alexandre, tu sabe como é que eu coloco foto aqui Na onde? no Zoom?
No Zoom? Sei, calma aí, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu não sei porque que eu entrei como palestrante dessa vez. Não, todo mundo eu acho que está entrando assim. A Ah, foto que você está falando é de fundo? não, é essa foto que aparece bem na hora que a gente, em vez de ficar, tipo assim, em vez de ficar aí, Vlad Pompeu, fica a foto. Ah, tá. É lá na configuração do Zoom, Vlad, é na hora de... Ah, tá. É no Zoom mesmo, na hora que a gente entra, tem umas configurações, aí você escolhe lá. Tá. Eu vou só sair aqui rapidinho, mas eu já volto, tá? Peraí, aguenta aí. Tá. Tá mudo? Fui ali me organizar para poder entrar. Tudo bem? Tudo. Por que que mulher não pode ver um espelho, uma câmera que fica assim Meu toda? filho, é porque aparece as coisas, o cabelo fica Eu assanhado. lembrei, eu lembrei daquelas lives que você fazia alguma coisa com batom, que era o nome das lives, com as Era, que era entrevistando mulheres, né? mulheres. Aí tudo assim, né? Tudo assim. Menino, vou fazer de novo aquilo ali. Agora eu vou fazer com o pessoal do direito administrativo. Que Olá, bom legal. dia, gente. Bom Bom dia, dia. Olha, Flávio. ó, a mulherada Tá aí mudo, se ajeitando. Flávio. A Cássia também, ó. Bom dia, bom Eu dia. estou falando aqui, professora Cássia, que mulher não pode ver um espelho ou uma câmera que já fica arrumando. Não, é Homem não tá instintivo, nem não aí, tem né? como. Tava dizendo que eles entram, a Cássia aqui, ó. Pode prestar atenção, Alexandre, né? O Flávio entra, do jeito que ele entra, ele fica. A gente entra, já entra assim. Já entra Não, arrumando, tem olhando. é bem isso, mas realmente eles ficam todos certinhos. Ou eles já fazem essa produção toda antes, né?
para quando chegar na hora não precisar. Menino, mas esse povo não bagunça, não. Eu digo pro meu marido, ele acorda de manhã, o cabelo já tá bem direitinho. Eu acordo assim, ó, virada na bruxa. Eu só não coloco a camisa pro lado do avesso porque os botões não tem como abotoar, porque senão, porque camiseta eu vivo usando camiseta do lado do avesso. Não, até nisso eles têm vantagem, né? Até nisso os homens têm vantagem, né? Que a gente perde um tempão. Cara, em 5 minutos eles já estavam arrumados. Eu estava aqui vendo umas reportagens. Peraí, deixa eu parar, porque tem que botar um pozinho, tem que colocar brinco. Vocês não tem nada disso, gente. Não. Dia 20 de agosto vai ter o baile do Rubi aqui, né? Em comemoração ao Dia do Advogado. E a OAB ficou 2 anos cada pandemia sem fazer. E aí eu falei para minha namorada. Ela já está desde agora preocupada com que roupa que ela vai, onde ela vai fazer o cabelo, sapato. Falei, mas tem 2 meses ainda para o baile. Não, eu preciso disso. É pouco. Falei, nossa, que legal. Mas é assim mesmo, a gente vai. Se bem que com o tempo mais curto, a gente vai acabar otimizando essas coisas, mas faz parte. Verdade. Gente, mudando de Isso eu assunto. acho uma vantagem, que é a questão da vestuário. Assim. O negócio do terno é surreal, é bom demais. Você não precisa parar pra pensar. Não, e sem assim, contar que você... E às vezes a gente consegue errar, né? Com uma gravata xadrez, com uma camisa colorida e tal. Ele consegue errar. E quando erra, eu vou dizer, viu? Erra feio. Gente do céu. Lá no gabinete tem hora que eu olho assim, Jesus Cristo, essa criatura pulou dentro do guarda-roupa. Mas eu acho que ele só assim, homem para errar é querer ser muito vanguardista ou muito morto. Se você seguir o tradicional, raramente você erra. Verdade. Eu queria pedir para o professor Flávio, a professora Cássia e a outra colega que está aqui, eu não consigo ver o nome, para colocarem os nomes aí, alterar o nome, que está parecendo tudo palestrante. Então... Bom dia, meu nome é Ana Paula. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda. Não estou atualizada ainda, não entrei na tecnologia ainda, não. Calma aí que eu vou tentar colocar. Os 3 pontinhos que tem do lado ali, aí você clica, vai aparecer Rename. Eu não sei, porque o meu já estava assim, porque sempre acontece, aí hoje ele foi. Mas, professor Flávio, eu estava me lembrando de uma coisa, aproveitando que o senhor que você conhece mais o pessoal da conta corrente, eles podiam dar uma amenizadazinha no frete, viu? Porque os livros, eles colocam o frete até para aqui para Brasília, é surreal. Eu fico vendo. Tem que juntar um bolo para pedir. Esses dias eu fui comprar um livro. Era isso que eu ia falar quando a gente for depois que a gente decidiu o livro, que aí eu eu queria ver, antes da gente começar a sair desesperado comprando, deixa eu ver se eu consigo um desconto para o clube de leitura, de onde for, por exemplo, eu posso tentar entrar em contato com a conta corrente, né? Se for o livro de lá, para ver se eles liberam o desconto. Pelo Zoom, pelo Amazon também, eu consegui uns links que eu consigo desconto nos livros. Aí eu passo e todo mundo compra pelos links, ou então com um cupom de desconto. Esses dias eu fui comprar um livro que o frete ficou mais caro que o livro. Não, eu achei engraçado que a conta corrente, ela tem, porque eu fui olhar o endereço, ela fica em São Paulo, então assim, a gente não tem nem tanta justificativa, em Perdizes, né, salvo engano. Aí aquele que o professor Flávio indicou, aquele sobre os atos administrativos deles, foi R$36 o frete, e o livro foi 50, foi quase o preço do livro. O que dá para fazer também, eu tenho um escritório em São Paulo. De repente, a gente pode comprar, fica tudo em São Paulo. Quando alguém estiver passando por São Paulo, pega e leva para os demais em Brasília, porque a maior parte é de Brasília, né? Não fica tão caro. É porque também. Você está pedindo pelo Sedex. Pede pelo frete normal, aí é... Mas o PAC... Aí é 30 dias para chegar, Flávio. Mas o PAC, mesmo assim, a diferença para o Sedex não é tão grande, não. Eu lembro que quando eu comprei esse, foi 36 para o Sedex, o outro era 24 e pouco. Ó, esse lá dos atos, eu paguei R$ 46,75, mais R$ 7,50 no impresso normal. O impresso normal para Brasília é uma semana. Mas o impresso normal eu não consegui colocar. Eu colocava, ele mesmo alterava sozinho. Mas você tem que entrar lá naquele, como é que chama? Manda para o WhatsApp deles lá. Fala que é professora, dá 45% de desconto.
Nossa, não, e o livro Olha, deles me são ensina essas ótimos. coisas, Eu Flávio. mandei o link para você, ou mandei o contato deles até. Não, aí eu fiz, aí eles me deram um link e me deram um link do site. Não, o meu eu mando, eles mandam para mim. Põe o enderecinho, tudo bonitinho. Ai, mas vou Pago seguir por essa dica, porque lá tem muito livro interessante. Eu fiquei olhando os livros de lá, me deu vontade de comprar metade. Ah, eu não Não, posso. estão... Ó, eu Eles estão tenho com muita aqui. coisa boa, muita Eu leitura gostaria boa. aqui de falar que eu vou mandar metade do meu cartão para Vlad, para Cássia e para o Flávio, porque vocês ficam postando livro, aí eu entro lá e vou comprando, culpa de vocês. Mas eu também faço isso. Mas é muita coisa. E se você entrar no site deles, eles têm muita coisa interessante. Você vê e assim, você vê temas que você não encontra usualmente. Se você for tipo na Amazon, ok, lá não, lá tem muita coisa, é muito legal. E eles lançaram agora um livro em homenagem ao professor Gilmar agora. Foi, esse lançamento. Eu vi 20 anos de atuação na STF, né? Eu estava dando uma olhada ontem no link. Eu estava no site para ver, porque tem muita coisa mesmo. Né? Eles estão lançando muita coisa. Né? E tem... eu não sei se vocês viram também, eles sempre fazem os lançamentos online também. Então, depois você encontra palestra com os autores. Até do próprio Cass Susten tinha uma. Eu acho que alguém No postou. link deles no YouTube você acha palestra e tal. Não, Então, eles tem têm muita bastante coisa boa. bacana. Tem muita coisa boa. O problema é tempo para ler, já tá assim, porque é tanta Até coisa. os nossos colegas esqueceram. Até o Gustavo, o Enzo, que são O bem. Gustavo, Está os meninos lá separado que em estão duas salas aqui. Eu acabei de mandar apaixonados. mensagem lá no grupo. Vamos esperar só mais uns 4 minutinhos. Isso. Aí a Esperar gente mais até o começa. 9h10, a gente começa. É que eles são É bem. que está separado em dois grupos também, Alexandre, aqui. Eu tenho um pessoal que está no Atendis. Tem o pessoal que a gente tem que liberar a entrada também. Não, mas não chegou ninguém aqui para eu liberar. Tem, Felipe? Não, mas tem aqui, ó, no outro grupo. Tem 4 pessoas. Tem Ah, 4 tá. pessoas. Ó, Caio, Felipe, a Fernando, gente- Jonathan A e gente, Lucas. a gente não está transmitindo no YouTube ainda não, né? Ainda não. Não. Acho que pode liberar esse pessoal para ir entrando. não Isso, pode? para ir Vai liberando. entrando. Era só dando um spoiler. Eu adorei como ele terminou, como ele concluiu o livro, aquele último parágrafo dele. Gente, eu achei Eu perfeito. marquei, viu? Eu marquei ele aqui. O livro é todo excelente, mas a forma como ele falou, como ele exaltou a moralidade, gente, foi muito legal, foi muito... Juro que eu fiquei de gente que ele não podia fechar. Ele é acima de qualquer comentário. Todos os livros dele que eu já li até hoje são muito bons. Eu defendo uma excursão para Harvard, para a gente poder fazer um debate com os autores lá. O Flávio poderia ver isso daí. Eu acho que o Flávio consegue fazer essa articulação interinstitucional aí, viu, Flávio? Eu concordo. Quisera, eu tenho tanto acesso assim. Nem que seja online. Qualquer coisa, se a gente não puder ir lá, vamos fazer uma com ele online. Nós só não podemos ir lá no final do ano, porque a última vez que eu fui lá em 2017, eu peguei menos 26 graus, então eu não quero mais. Eu só vou para lá de maio em diante. Até em abril eu já passei frio. Eu sou nordestina. De maio a outubro, né, Cássia? Eu também. Agora é de maio a outubro. Nordestino, 20 graus para mim já está frio. Eu sofro quando eu viajo no frio. Mas, assim, sabe qual é uma leitura? Assim, eu acho que é uma leitura bem para frente, que a gente pode tentar o livro sobre a moralidade, do Flávio. Gente, que, assim, faz um link com o que ele falou do outro mundo. Os colegas que estão entrando agora podem ligar a câmera. Tem 2 aí que está aparecendo como palestrante. Se puder alterar o nome, para a gente poder ver de quem se trata. Gente, eu acho que só mais 2 minutinhos, né? A gente pode começar, né? Sim. Esse foi um tema muito, muito interessante. Parabéns, Flávio, pela escolha aí. E espero que o nosso próximo livro seja tão bom quanto. Livro, eu ganhei um livro de um colega do banco, esse manual de direito administrativo. Eu até coloquei no Facebook.
Ele tem 3 capítulos finais que eu achei assim, eu não li ainda, né? Mas achei o máximo, porque não tem em muitos manuais, que são 3 sobre direito administrativo e novas tecnologias, direito administrativo e transdisciplinariedade e análise econômica do direito, e direito administrativo e linguagens. Achei tão diferente, muito legal. Então, tem todo um manual bacana. Não sei se você conhece o Sarai, Vlad? Não, eu não tenho ele não, tá? Mas eu já fiz, teve uma época que eu escrevi um artigo, porque, se eu não me engano, que edição é essa? Eu acho que ele tá na 3ª, não é? Não, essa aqui é a primeira vez que eles lançam um manual. Aqui é um manualzinho. Não, então eu devo Ele estar tem um confundindo. de licitações, né? Então, Ele tem um de licitações, porque é isso que eu ia dizer. Esse manual, então, eu não conheço, porque eu conheço um livro dele que já está em outra edição, que eu usei quando eu estava pesquisando para escrever alguma coisa, sabe? Mas eu gostei desse aí, vou dar uma olhada, adorei. eu também, e eu também não conhecia, não, esse. Olha que eu tenho todos esses manuais para ver uma coisa ou outra, mas é da Juspódio, né? É Mizuno. O Mizuno. É Mizuno. porque Bom pareceu... dia, pessoal. O Leandro, ele é procurador do Banco Central, ele escreveu junto com a gente o Tratado da Nova Lei de Licitações, ele é um colega brilhante. Foi desse Ele aí escreveu junto que estava com o escrevendo, Flávio, que ele o Flávio mesmo. também é maravilhoso, o livro deve estar muito bom. Eu também já estou doida para comprar, Flávio. Olha o prejuízo aí, já tem outro, já apareceu outro na minha lista. Você já... O manual é Flávio, caro. manda para mim, por favor, a foto. Mas esse daí privado. você não vai se arrepender, não, porque são 2 colegas brilhantes. Leandro é excelente e o Flávio também é brilhante. Ele é procurador da Fazenda, lá em Mato Grosso do Sul. E eles escreveram junto com a gente o tratado lá dos advogados públicos e estão no próximo também, porque a gente já está fazendo outro livro da nova lei também. Eu sou do Mato Grosso do Sul e posso falar que o Flávio Cabral é alguém, assim, excepcional. Ele é Excepcional. O volume de coisas que ele produz em relação a artigo, participação em livro é impressionante. Ele tem uma produção enorme, porque a gente tem um grupo, né, dos advogados públicos que escreveram um livro e ele sempre está compartilhando os artigos dele e tudo. Então, assim, é um livro que realmente eu pedi, já não chegou ainda, mas vale muito a pena. Obrigada aí pela indicação até, Flávio. Flávia, você tira uma foto do livro para colocar aqui, porque aí estou no... Ah, claro. Opa, quase derrubei minha água. Mando. E é interessante porque eu não vi... Eu assim, tenho que fazer propaganda, porque eu ganhei do Leandro. O Leandro me deu o livro. Sobre essa Leandro é questão... excelente. Dessas novas tecnologias, porque eu só vi um livro até agora que fala sobre novas tecnologias e direito administrativo. Eu já comprei alguns do Dirley Nunes, mas sobre processo civil, sobre outros assuntos, mas nenhum trouxe, eu não vi nada, a não ser só um livro que foi lançado. Vou fazer propaganda aqui, ó. Esse também é de 2 colegas que são experts no assunto. Minha luz aqui está um pouco ruim. Para quem quer saber mais de marco legal de ciência, tecnologia e inovação, esses 2 aqui, eles trabalham com isso há bastante tempo. O Bruno Portela, que é secretário lá no Ministério da Economia, e o Caio, que também é colega, advogado da União. Eles trabalham só com esse assunto e escreveram um livro. E também, quem está interessado aí nessa parte de ciência, tecnologia e inovação, eu indico demais. Ô, Michele, Então, você pode tirar uma foto e mandar no grupo para a gente? Até porque isso é o seu caminho, assim, a gente não pode, porque o direito administrativo, se ele não acompanhar essa evolução que já está tendo em vários outros ramos do direito, a gente vai acabar, ele vai acabar tendo um pouquinho desse vácuo, nesse sentido, que você for olhar tanto a maior parte dos órgãos do governo, aí me corrijam se eu estiver errada, quem está do executivo já usam essa questão da inteligência artificial, o judiciário já está usando essa questão da inteligência artificial e dessas novas tecnologias. Então, assim, o direito administrativo tem que ir nessa pegada também. E a LGPD vem também para trabalhar junto com isso, né? Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso último encontro. Felipe, eu acho que a partir de agora você já pode liberar o acesso no YouTube. Beleza, então, eu vou liberar. Prezados, a gente tem início, então, ao último encontro. Se os senhores precisarem de algum auxílio durante a nossa atividade, pode estar solicitando aqui no chat do Zoom, tá bom? Eu também deixei o link do YouTube aqui no nosso chat, caso os senhores queiram acompanhar por lá também. Às vezes o pessoal coloca alguma dúvida por lá,
tá bom? No mais é isso, eu estou aqui à disposição, tenham todos um bom evento, a gente vai iniciar. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, em nome do IDP, da professora Vládia Pompeu e do professor Flávio Roman, gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente nesse semestre, discutindo sobre esse livro maravilhoso que foi sobre Lei Leviatã. Chegamos no nosso último encontro, assim, encantados, fizemos um bate-papo aqui introdutório antes, todo mundo apaixonado, principalmente pela forma como eles terminam o livro, e gostaria de dizer para todos que, para mim, foi um prazer imenso ter participado desse grupo com vocês, ter podido auxiliar a professora Vládia e o professor Flávio aí nesse encontro, e digo que nós já marcamos as datas para o Clube de Leitura 2022.2, segundo semestre. Ao final desse encontro, nós vamos terminar escolhendo o livro que vai ser, mas agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Vládia e depois para o professor Flávio para continuarem e a gente debater o nosso último dia aí. Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada, Alexandre Oliveira. Realmente eu reforço as palavras, é com muita alegria que a gente chega hoje no nosso último encontro de leitura, né, do livro do semestre, que está sendo Lei Leviatã. Quem não teve a oportunidade de acompanhar os encontros anteriores, depois da finalização desse encontro, né, de hoje, né, do curso todo da leitura do livro, o IDP vai disponibilizar as gravações aí para quem quiser assistir, ou quiser assistir a primeira vez, ou assistir novamente, né? A gente, ao longo desses 4 ou 5 encontros, a gente teve discussões bastante aprofundadas aqui sobre moralidade administrativa, sobre o percurso da construção ou reconstrução, né, do Estado administrativo com experiência norte-americana, né? Esse livro ele toca muito nesse assunto. E assim, é com muita alegria que a gente realmente chega ao fim desse fluxo. No terceiro ciclo do Clube de Leitura, esse já é o terceiro clube, né? A gente tem feito ele todo semestre. Para o semestre que vem, como o Alexandre falou, a gente vai eleger o livro de leitura do semestre que vem hoje ainda, e depois a gente divulga com calma cronogramas e as datas dessa leitura. Queria agradecer, né, a participação, a parceria do professor Flávio Roman na coordenação aqui desse semestre do Clube de Leitura, que perdurará pelo semestre que vem. Já conversei com o professor Flávio, a gente vai continuar na coordenação aqui do Clube de Leitura semestre que vem e reforçar o convite para que todos que estão aqui conosco continuem com a gente semestre que vem e também convidar quem não pôde participar para se juntar a nós. Então, sem maiores delongas, eu vou passar aqui a palavra para o professor Flávio Roman, para a gente começar as discussões sobre essa última etapa da leitura do livro Lei Leviatã, escrito por Cassius Tai e Adrian Vermeulen. Está contigo, professor Flávio. Bom dia, professora Vládia, bom dia, Alexandre, bom dia, Cássia, Ana, Gustavo, Fernanda, Jonathan, Lucas. Bacana demais aí a forma bastante generosa com que o pessoal recebeu a proposta do livro. Eu fiquei bastante contente, né, porque foi uma iniciativa minha buscar esse livro, né, que tinha acabado de lançar. É um livro bem recente e que ofereceu alguns desafios, principalmente por conta da leitura muito ajustada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Americana. Então, exigiu da gente também uma pesquisa adicional em relação a isso, e em especial, e notadamente nesses 2 últimos capítulos que vamos ver agora, né, que são das salvaguardas e a parte conclusiva, né, para a gente ver a questão das doutrinas Chevron e Auer na jurisprudência da Suprema Corte. Inclusive, eu acho que talvez esse tenha sido o capítulo em que a gente se sentiu, ou pelo menos na minha leitura, foi isso que a gente se sentiu mais à vontade com esses precedentes, né? Então, eu queria começar, como a gente começou nas outras oportunidades, discutindo os temas que tiveram alguma dificuldade de leitura ou alguma percepção diferenciada do que a gente emprega de ordinário nas nossas leituras de direito administrativo, na nossa realidade jurídico-constitucional. Eu queria, então, começar por mim mesmo, né, ao invés de provocar,
mostrando que eu vi uma diferença que vai aparecendo ao longo do texto, mas que é bem interessante, como a doutrina da não delegação, que é exatamente o mesmo termo que usamos aqui também, que a gente também usa a expressão da não delegação, mas a gente sempre emprega esse termo no nosso contexto para falar da não delegação de poderes normativos para a administração. Então, embora a nossa Constituição não tenha essa expressão de que é proibido delegar poderes normativos para a administração, a doutrina mais tradicional do direito administrativo fala que a delegação legislativa, no contexto brasileiro, só seria permitida aquela que está prevista constitucionalmente e que a gente quase não vê, que é a das leis delegadas, e que nas demais hipóteses essas não seriam autorizadas, né? Cada vez mais a gente verifica que essa doutrina vai se tornando um pouco quanto anacrônica, mas no contexto do livro do Cassusten ele aparece com um outro sentido. A gente vê que a verdade é a não delegação de própria decisão discricionária para as agências. Ele fala, não, para o executivo até relativamente se permite, que é um dos poderes, mas as agências não teriam possibilidades sequer discricionárias. Então, a gente vê que o contexto em que surgem as agências e que a gente vai importar para o nosso contexto era ainda mais duro, e para fazer essa superação precisou-se de um esforço enorme, e às vezes a gente tem esse problema da importação, como o Rafael Valim coloca na própria introdução do livro, de uma forma crítica, como se não houvessem contestações no contexto norte-americano em relação às agentes reguladores, e a gente vê qual que é a dificuldade para a assimilação dele. Então, achei bem interessante perceber esses diferentes contextos da doutrina da não delegação deles, para não permitir sequer juízos discricionários nesses aspectos. Então, achei bem interessante essa diferença de conceitos antes de tratar das agências reguladoras. E com isso queria provocar de novo vocês, se vocês viram algum termo que era uma novidade, que gostariam, que precisou depurar para fazer a leitura. Então, queria provocar aí a Michele, o Gustavo, o Lucas, a Cássia, a Ana Paula, se teve algum aspecto que queria destacar, que viu essa diferença na leitura do texto, também em relação no comparativo aí entre os dois contextos, um e nosso. Aí. Eu acho que... Bom dia a todos. Só para reafirmar o agradecimento pelo convite que a professora Flávia me fez, e estendendo ao professor Flávio também. Está sendo uma experiência excelente participar desse grupo. Na verdade, o que é que eu notei, como o professor Flávio falou, foi a parte do livro, por mais que a gente trate da doutrina e da questão dos precedentes da Corte norte-americana, que se aproxima do Brasil, que a gente pode ver um paralelo mais próximo ao Brasil. Há essa questão que o outro... a gente faz uma interpretação, vamos supor, puramente teórica, porque o modelo deles é diferente, mas nesse a gente se aproxima entre as diferenças e essa questão, o que se delega, o que não se delega, por que se delega, os riscos de se delegar ou não a agência. E como se colocou já também, onde a gente vê essa maior proximidade do Brasil, entre a questão da segurança jurídica, a questão entre alguns argumentos que se colocaram. Eu achei bem interessante uma parte do livro que se colocou sobre que um dos argumentos que eles utilizavam para contrapor essa questão seria a da separação dos poderes, mas depois ele mais à frente refuta. Não há questão aqui de haver quebra na teoria da separação dos poderes. Eu achei esse paralelo que ele fez também bem interessante. E o final, assim, para mim, a finalização do livro, como eu já fiz, como falei antes, foi assim coroado de um incentivo a que a gente debata mais esse tema e que incorpore, apesar de ter uma sistemática totalmente diferente, de a gente incorpore alguns princípios, que a gente consegue ver que os princípios que estão aqui no nosso artigo 37, no capítulo nosso do artigo 37, eles se encaixam inteiramente nessa doutrina, né, nessa posição que eles têm lá, que ele... dentro do modelo, eles defendem lá, e aqui a gente incorpora, a gente consegue fazer isso da mesma forma, claro, adaptando
a nossa realidade, mas assim, essa questão foi que eu acho mais que assim que eu posso pontuar nisso tudo, especificamente esse capítulo, apesar de a gente ter sistemas um pouco diferentes, apesar de algumas aproximações de uns 10 a 15 anos para cá, a gente possui os mesmos fundamentos e ainda as mesmas questões que ele possui, em questão de separação de poderes, em questão de como você equilibrar essa relação, porque isso perpassa muito por um equilíbrio entre essa divisão de atribuições. Eu não vou falar nem de poderes, mas de atribuições. Acho assim, numa visão geral, o primeiro ponto que, atendendo à instigação provocação que o professor Flávio fez aqui, eu iria mais nesse sentido. Flávio, eu acho que nessa linha aí das colocações iniciais, me causou espécie essa finalização do livro, em especial a inter-relação que eles fazem, né, da delegação, e aí nesse próprio conceito que você distinguiu aí na sua primeira fala, delegação como interpretação e a capacidade, vamos dizer assim, de julgamento pelas agências. Então, inclusive, eu estou até tentando achar aqui uma citação que ele faz, que ele diz o seguinte, a partir da análise daquele caso Auer, né, ele diz o seguinte, que a quem cabe editar as normas, né, não pode julgá-las. E ele está fazendo essa leitura a partir de uma interpretação da atuação das agências. E aí a discussão todo gira em torno desses três conceitos. Será que é possível o Poder Legislativo delegar para as agências o poder decisório, quando, na verdade, muitas vezes ele está falando de delegação como mera interpretação de uma norma que já existe. Isso, para a gente, é muito diferente, né? Não existe uma delegação na interpretação, pelo menos estrito sensu. E quando ele vai mais além, que ele traz essa transcrição que eu li aqui, eles interpretam que a agência, quando ela faz essa concretização da lei, numa perspectiva decisória em caso concreto, ela estaria julgando uma norma que ela teria criado, né? Então, essa relação aí de agências e esses conceitos de delegação, interpretação e julgamento, entenda-se como a aplicação da norma no caso concreto, eu achei que é um pouco distintivo aqui da relação que a gente tem aqui como, e aí uma teoria da decisão mesmo da administração pública como um todo, não limitado, vamos dizer assim, às agências reguladoras ou autarquias especiais nesse sentido. Essa parte, ela é bem, quando você fala da questão da adjudicação, né, da decisão, quando tem indeterminação, é bem Montesquieu mesmo, né, que ele fala assim, onde estiver no mesmo magistrado a função de dizer a lei e de julgar, não há liberdade, né, a expressão até é muito forte, né, e aí eu lembro, tem um livrinho um livrão até, da Maria Helena Diniz, né, que era aqueles das lacunas no direito, e ela mostra que quando tem a separação de poderes e a Revolução Francesa se começa, e tem toda a desconfiança em relação aos magistrados, ela mostra que nos primeiros momentos, como tinha essa desconfiança, porque eram os mesmos juízes do antigo regime que continuam no novo. Então, quando a lei tinha termos inconclusivos ou permitia mais de uma interpretação, o juiz não podia decidir e escolher a interpretação possível. Ele tinha que devolver para o legislativo voltar. Então, você vê, são questões que no nosso contexto parecem bem resolvidas e que lá ainda se ressuscitam. A gente vê, o Scalia estava decidindo até outro dia, ele nos deixou há pouco tempo, né? Então, e estava ali forçando ele, nesse trecho ele está chamando o Scalia, então é bem interessante, desculpa, ver essa parte também, assim, me impressiona ver, parece que no nosso contexto estava mais fácil de ajustar as agências do que no contexto deles, porque a gente já tinha mais resolvido, e um empoderamento muito maior para quem interpreta a norma e compreender que a administração interpreta e concretiza normas, mesmo quando ela tem conceitos indeterminados. A gente se apodera muito mais da teoria dos conceitos indeterminados do que eles, efetivamente. Desculpa, eu estou ainda com a garganta meio ruim dessa última Covid que eu estou enfrentando. Né? Alguém mais gostaria de fazer uma consideração desses aspectos iniciais? Senão a gente pode ir passando efetivamente
para esses aspectos mais das salvaguardas, né, que são tratados nesse quinto e último capítulo antes das considerações finais. Então, ele trata de dois aspectos que estão ligados diretamente à indeterminação da lei. Então, quando a lei delega, e muitas vezes delega de uma forma voluntária e outras vezes de uma forma involuntária, com essa indeterminação que vem dela. Então, ele até faz uma coisa que me parece um tanto contraintuitiva, porque parece mais fácil tratar de Chevron primeiro e do Auer depois, porque o Chevron é a indeterminação da lei. Então, você tem que passar aqueles dois passos, ou até ele coloca o passo zero, né, do Chevron, falando assim, para avaliar se a norma tem indeterminação e se essa indeterminação, então, pode ser interpretada pela própria agência. E no Auer, sobre a indeterminação dos próprios regulamentos e a capacidade da própria agência interpretar os seus regulamentos que contêm indeterminações, né? Então, também achei bem interessante, porque há uma discussão nessa primeira parte, já que ele trata do Auer primeiro, né, é que ele vai falar o seguinte, olha, será que a agência não vai trazer os seus regulamentos com indeterminação para poder, nos casos concretos, explicitar e poder ter maior discricionariedade? E aí ele fala assim, olha, o mecanismo não funciona dessa forma, até porque se fosse possível ter determinação sempre, a própria legislação ia trazer isso. E a agência também, quando vai ditar suas normas, ela quer determinação para ter mais segurança na sua aplicação e para não permitir que um outro agente público que venha a posteriori interprete de outra forma aqueles regulamentos. Então, com a perpetuação do poder que ela quer, e todo mundo quer exercer poder de uma determinada forma, ele vai tentar também, tanto quanto possível, ter uma determinação nesses regulamentos. E aí o próprio tribunal vai falar, então, nessas hipóteses, eu vou ter a deferência pela interpretação que a agência faz, porque ela é a primeira a aplicar isso, né? Então, me pareceu essa ideia de salvaguardas, de colocar isso a partir de um aspecto que talvez ele pudesse tratar mais e desenvolver de forma mais analítica. Confesso que nessa parte eu achei o livro um pouco frustrante, porque eu falava assim, por que ele não fala mais da questão da expertise da agência, da necessidade dela de ter uma prestação de contas e explicitar como ela chegou àquela compreensão e quais foram os juízos técnicos que ela elaborou, né? Teve um colega que colocou no grupo uma frase que ficou famosa, e no Brasil o Eros Grau usa muito ela, né? De que a discricionariedade é o cavalo de Troia dentro do Estado de Direito, né? E eu falo assim, cara, eu não vejo essa, com todo respeito ao ministro Eros Grau, né? Mas, por favor, não tem como eliminar a discricionariedade. A discricionariedade faz parte do nosso contexto. O que a gente tem que fazer acordos de procedimentalização, de exigir da administração que ela explicite como ela chegou naquela conclusão, que ela atue com transparência, que ela atue efetivamente com clareza nas colocações como ela faz, que ela seja até mesmo persuasiva na forma de expedir. Então, quando a gente passou a ter lei de acesso à informação, lei de governança das agências, necessidade de ter análise de impacto regulatório, eu acho que a gente está indo num caminho que está até à frente daquilo que está colocado pelo Kassusten nesse livro, porque a gente está procedimentalizando muito mais a administração do que aparece nesse contexto. A gente fala assim, tudo bem, a administração pode decidir, pode normatizar, pode adjudicar, mas você tem que ter clareza, transparência, fazer audiência pública, fazer convocações públicas, dar direito de defesa, explicitar as razões de por que não acolhe as minhas razões e só então decidir. Então, talvez, embora seja até interessante ver as formas como os juízes colocam em forma de questionamento que eles fazem, mas se a gente cobrar, com base no nosso direito positivo,
o que a gente tem em relação à administração, a gente tem uma administração até com maiores rigores do que os que aparecem nessas duas salvaguardas que ele coloca, que são os pressupostos de Chevron e de Auer. Pelo menos isso, por isso que eu falei assim, eu queria que ele tivesse tratado um pouco mais dessa procedimentalização, e ele fala pouco dela, né? Ele quer legitimar a possibilidade de decisão, mas não fala como exercê-la de forma legítima e antenada com o Estado democrático de direito. Pelo menos foram essas as minhas percepções iniciais sobre essas salvaguardas, e gostaria de compartilhar essa opinião com vocês e ouvir a opinião de vocês também sobre esses temas, né? Posso falar? Eu não vou responder, não, mas é uma coisa que me chamou a atenção, é a questão das ambiguidades, né? Que ele traz que as ambiguidades serão decididas pelo Poder Judiciário. Lá eu até entendo que lá tem essa flexibilidade, né? Essa discricionariedade maior, diferente de esse problema de colocar mais uma atribuição para o Poder Judiciário aqui no Brasil, né? Eu vejo a judicialização do Poder Judiciário, a judicialização, né? Que no Brasil é um problema, talvez, né? Bota mais um atributo do Poder Judiciário como salvaguarda, vai aumentar mais ainda a judicialização. Esse que a diferença, o problema que eu vejo, né? Que eu vi. Esse é um paradoxo, Gustavo, da ambiguidade, né? Se o termo é ambíguo, é no limite da ambiguidade que a administração decide. Mas onde termina o limite da ambiguidade, não tem jeito, é o juiz quem vai decidir, né? Acho que a Michelle queria falar. A gente foi engraçado essas coisas, porque ontem eu estava num seminário que a professora Maria Silvia estava nele, né? E aí ela estava tratando dos novos paradigmas do direito administrativo. E aí ela estava falando da discricionariedade também, aí, como você falou, Flávio, ela trouxe algo interessante, que eu sempre tive essa visão, né? A gente tem a discricionariedade mudando de acordo com as alterações dos estados, né? Então, você está lá no estado social, você vai ter uma interpretação de discricionariedade. Hoje a gente vive o estado democrático de direito, você tem outra interpretação do que é a discricionariedade. E aí ela trouxe o ponto interessante, que é a questão de como vem sendo julgamentos em relação às agências do próprio Supremo, né? Em relação às decisões das agências. E aí ela tocou num ponto interessante, que faz o link que o Gustavo estava falando, dessa questão da ambiguidade, trazer insegurança jurídica, né? Então, quando você tem, por mais que a lei delegue para a agência, se ela não delega de maneira clara, e aí você tem um âmbito ali de ambiguidade, você vai ter ali dentro um espaço para que o judiciário possa fazer aquela interpretação. Então, que acontece aí? Ela veio dizendo, ela tocou no seguinte ponto: o Supremo e o Judiciário têm colocado que questões técnicas das agências, o juiz não tem entrado no mérito. Então, quando tem algum aspecto que ela teve interpretação técnica sobre o trabalho dela, no caso, por exemplo, da Anvisa aí nas vacinas, vamos dar como exemplo, quando tem um aspecto técnico, e aí você tem a motivação ali do ato, como você colocou, né? Então, você pegou o fato ali e fez um paralelo, fez a substituição lá com a norma, e você motivou, e você tem lá um aspecto técnico. E aí ela trouxe isso como algo que o judiciário agora está numa linha, por conta do Estado também que a gente está, atual, que é o democrático de direito, de não entrar nessa seara técnica do que a agência traz como interpretação ali da própria norma. Vai fazer um link aí com o que o colega aí, o Gustavo, acabou de dizer, e eu achei interessante esse aspecto. Ela falou, eu achei interessante, mais ainda porque ela falou que não concordo com essa maneira agora do judiciário estar decidindo. Eu particularmente concordo, porque eu acho que você já trazendo um paralelo com a Constituição traz as atribuições e as competências. Então, se você tem uma competência ali da agência relacionada a determinado tema e ela tem a capacidade de trazer tecnicamente qual é a solução ali do caso, respeitando, lógico, a legalidade e a Constituição,
porque você, judiciário, se não tem um âmbito ali de atuação aberta, vai dizer o contrário. Você teria que ter também esse aspecto técnico para poder entrar nessa seara. Então, só fazendo esse gancho aí que eu achei interessante, porque quando ela falou, eu não concordo com isso que está se fazendo agora, eu acredito que ela tenha falado no sentido de que se houver alguma arbitrariedade em relação a não observar o que está na lei ali, e a agência usar isso como, eu sou o órgão técnico e eu posso ir contra mesmo até o que está na lei, porque sou eu que vou ditar ali. Então, eu acho que ela quis dizer nesse sentido, que se houver essa arbitrariedade, não faria sentido o judiciário não fazer esse controle, né? E se foi nesse sentido, que ela não continuou a falar, ela só falou não concordo, mas por causa do tempo ela não desenvolveu muito, ela falou não concordo. Então, eu levei nessa direção que talvez, se você tiver ali alguma arbitrariedade no sentido de que a agência está indo contra uma lei, não faz sentido o judiciário não atuar. Michele, nessa parte aí dá para lembrar uma frase do professor Celso Antônio, que ele fala assim, o conceito é indeterminado, então a lei tem ambiguidades, mas ele não é um ruído ou um sem sentido. Então, a palavra não está ali para ser distorcida e para admitir qualquer conteúdo. Então, se a lei tem ambiguidade e confere essa discricionariedade para a administração, é para ela procurar um sentido possível da norma e buscar aquele que atende superiormente ao interesse público, não é para distorcer essa palavra que não é um ruído ou um sem sentido. Eu lembro que ele usa até o exemplo da palavra urgência. Vai ter situações em que eu vou achar que tem urgência e você não vai achar que tem urgência, e eu não vou poder objetivamente dizer que você está errado e nem que você vai poder dizer que eu estou errado. Mas vai ter hipótese em que nós dois vamos concordar. Não, isso não é urgente. Né? Isso efetivamente não é uma situação de urgência. Então, vai ter aquela chamada zona de penumbra, né? Mas vai ter as zonas de certeza, de clareza e de certeza de que o conceito não se aplica também. Né? E aí também... A professora Maria Silvia de Pietro tem um artigo sobre discricionariedade técnica que até é relativamente fácil de encontrar também na internet. É bem interessante também. Ela estava ontem, acho que era recebendo o título de doutor honoris causa, né, da Universidade Federal de Goiás. Eu vi lá, muito bacana, merecidíssimo também, né? E é muito interessante de ver, né, porque a Maria Silvia tem aquela carinha toda de boazinha, né, e ela escreve de forma contundente, né? A gente fala assim, mas não confere o texto com a pessoa, né? Ela é enfática, incisiva, e a gente vê aquela cara de vozinha, boazinha, né? Bem interessante de ver também, assim, né? Mas até ela falando, é isso que você falou, quando você olha ela, você acha assim, nossa, ela toda, né? Vai falar ali de uma forma toda boazinha, mas até ela falando, e ela fala muito bem, e com o pouco tempo que ela teve, ela pontuou bem, deu uma amplitude do que ela achava de que seriam os novos paradigmas hoje, né? Até do direito administrativo. Ela tocou até também na moralidade, e o Flávio Nunes também estava lá. Então, ele foi falar da parte lá da improbidade, também tocou na moralidade, que foi algo aqui que era uma constante, né, no livro. Eu vi aqui que ele estava tentando criar essa ideia de que a administração tem sim uma moralidade dela interna, e ela trabalha com isso, né? Porque, às vezes, as pessoas que estão fora da administração, e aí muito pela história até, né, de criação do direito administrativo, ela tem uma ideia de que a administração não tem moralidade nela, né, interna. E ela tem, na verdade, ela tem uma moralidade. Então, e no sentido da improbidade que o Flávio estava falando, mas de que moralidade a gente está falando? Né? O que é moralidade para você? E se você pegar as decisões, o que foi moralidade para um juiz, para um ministro e para o outro? Foi igual? Então, quando a gente traz para a lei esses conceitos jurídicos indeterminados, você abre espaço para que o judiciário também atue. Então, e eu lembrei de onde conheço, viu, Flávio? Que é lá da presidência, porque eu estava na SAG, eu acho que você estava na SAG. Quando a gente trabalha com ato normativo, e você deixa e eu sempre falava isso quando eu estava lá, você deixa essa lacuna de conceito jurídico indeterminado, você não define, e aí foi o que a Lindbe trouxe de ganho, né, para o direito administrativo, foi trazer, e ela até falou, a Maria Silvia ontem, que é a lei da segurança jurídica. Eu nunca tinha ouvido isso, não sei se ela já tinha
falado antes, e eu achei interessantíssimo, porque a gente pode chamar as alterações lá na LINDB da 13.655 como lei da segurança jurídica, porque você tem ali preenchimento de espaços pelo gestor que vai trazer segurança jurídica para a atuação dele, porque senão você tem ali um gestor obsoleto e gestores competentes que não vão querer assumir cargos para poder trazer ganho ali para a administração, para a atividade administrativa, com medo de atuação do judiciário dentro da administração, no sentido de direcionar ali o que você pode ou não fazer, que política pública ou não adotar. Então, eu acho que essa questão da moralidade que ele trouxe bastante no livro é interessante de você resgatar e dizer, olha, não, a moralidade na administração, ela existe, tem uma moralidade interna, e você preencher esse espaço, né? E não deixar aí que seja uma zona de conceitos jurídicos indeterminados para que a gente tenha uma atuação genuína da administração, né? A gente pode até colocar assim, né? Porque quando você tem, na improbidade, que era o que o Flávio estava discutindo ontem, ali, princípio da moralidade, você violou o princípio da moralidade, mas qual a moralidade, né? Se você não define ali dentro, então você abre espaço para que, se for para o judiciário, ele vai definir ali e acaba definindo em cada caso concreto. E aí você tem a insegurança jurídica totalmente formada, né? Porque você não tem uma definição numa direção, não vai para uma direção uniforme, que você olha ali e fala, não, tá ok. Acaba sendo, eu vou ali tentar para ver o que vai dar, né? Eu vou ali no judiciário e vamos tentar ver o que vai dar. Eu e a Vlad, acho que na primeira reunião ainda que a gente teve do clube de leitura, a gente falou assim que se a gente fosse traduzir o livro, a gente teria traduzido a moralidade que aparece no livro, né, que é invocada como governança da administração, né, que é exatamente isso, né, procedimentalizar a administração e colocando os modelos. Por que você não pode fazer desse jeito? Porque esse não é o caminho para chegar a boas decisões. E a governança faz isso. Olha, você tem que ouvir o outro lado, você tem que ponderar, decidir sobre as razões dele, porque a moralidade da administração, a governança dela, para boas tomadas de decisão. E a gente viu agora, nesses casos da Petrobras, né, um individualismo muito grande na indicação de membros e que tem que cumprir uma ritualística e que é a governança dela, essa moralidade interna de falar, não, peraí, ele tem que cumprir esses requisitos e esse rito antes de chegar aqui. Não é só porque o controlador quer, né? Não é só porque o gestor quer. Ele vai cumprir esse rito para poder chegar aqui. Então, a gente vê isso. Lucas, Fernanda, e Ana Paula e Jonathan, gostaria de fazer algumas colocações, porque a gente hoje tem que ser rápido também, porque a gente quer escolher o nosso próximo livro. Se vocês quisessem participar, a gente vai ficar muito contente também de ouvir as considerações de vocês e as percepções de vocês sobre o livro. Depois disso, Flávio, eu só queria fazer uma consideração. Eu achei bem interessante o que o Michele falou, porque existe essa pecha, vamos dizer assim, sobre o princípio da moralidade. Ele é muito amplo, ele é muito subjetivo, então você enquadra em tese como você entender no sentido no sentido mais geral, mas eu acho que o que falta nesse sentido é bem nisso, nessa linha que o Flávio colocou, de se você estabelecer critérios mínimos, de parâmetros, melhor, parâmetros mínimos, para aí você dizer, não é dizer, não posso usar o princípio da moralidade porque ele é muito aberto, qualquer magistrado vai decidir de acordo com o seu background. Mas o que seria necessário seria o quê? Você estabelecer parâmetros mínimos, que seria essa governança que o Flávio falou, que isso protegeria o próprio gestor, porque quando se chegar eventualmente no judiciário, não, vai dizer, eu tomei essa decisão baseado nisso, você tem uma fundamentação, você observa todos esses outros princípios que são mais, vamos supor, tem um conteúdo jurídico mais determinado, fica fácil, vai ser, não usar, você usar, mas é como você materializar o princípio da moralidade na administração pública. E eu acho que esse caminho da governança é o mais seguro, vamos dizer assim. Lucas, Ana Paula, gostariam de
Bom dia a todos. Eu não cheguei a ler o livro ainda, porque é a minha primeira participação, né? Eu não conhecia o grupo ainda, e vim para saber como é que é e participar dos próximos. E já percebi de início que eu vou aprender muito com essa turma, vi que é maravilhoso e pretendo ficar. E o próximo, com certeza, eu acho que vou participar e poder falar um pouco mais. Bem-vinda, então, Ana Paula. Fique à vontade. Obrigada. E pode reler e comentar depois também com os outros, não tem problema. Vou sim. Bom dia a todos e a todas. Eu gostei muito do livro. Acho que quem gosta de riscar o livro não tem como não riscar os últimos parágrafos, né? Grifar lá. Achei muito interessante a questão da moralidade, da ambiguidade. Concordo com o que a colega disse por último sobre a questão da insegurança jurídica nesse quesito de moralidade. Acho que o caminho também é esse da governança. E aí é um assunto para a gente debater até nos próximos livros sobre esse assunto aí. Obrigado. Flávio, sobre esse ponto aí da moralidade no livro, quando a gente falou, né, que entendia ele numa perspectiva mais de aplicação de princípios da governança, eu lembro aqui um princípio que é falado pelo professor José de Santos Carvalho Filho, que eu não vi reproduzido em outro, que é o princípio das políticas administrativas, né? Que hoje a administração pública ela está vinculada àquelas políticas que ela se comprometeu a adotar. E nessa perspectiva, o próprio planejamento estratégico que ela reproduz, então ela estaria adstrita àquelas, vamos dizer aqui, aqueles compromissos que ela se colocou. Chama princípio das políticas administrativas. Eu realmente só vi esse princípio defendido pelo professor José de Santos Carvalho Filho. E outro ponto aqui, para finalizar a minha participação aqui no contexto do livro, vai muito também ao encontro do que o Gustavo e a Michelle falaram, né? Dessa abertura que os conceitos jurídicos indeterminados dão para que o judiciário se imiscua, muitas vezes, em definição de mérito administrativo. E aí, trazendo aqui um pouco para o livro, isso também é um ponto que não foi aprofundado aqui pelos autores, né? Porque veja que quando ele vai tratar das salvaguardas que ele fala, né? E à luz do caso Chevron, ele bota como um primeiro aspecto aquele aspecto da delegação, que a delegação ela traz consigo, né, a possibilidade de interpretar as ambiguidades para a agência, desde que essa interpretação seja razoável. Aí a gente volta para o começo do ciclo que não termina nunca. O que diabo é razoável? Aí quem é que vai dizer, que diacho que vai dizer que é o razoável? É a agência? Ou é o Poder Judiciário? Ou é o próprio Congresso Nacional que tem que dizer isso previamente através da legislação? E aí eu vou fechar aqui trazendo uma fala da Michelle. A gente não tem como prever tudo na lei, né? A discricionalidade, como você mesmo falou, é inerente da atuação genérica, vamos dizer assim, generalizada da sociedade, e mais especificamente da administração pública, né? Enfim, eu acho que se encerra um pouquinho as colocações que eu queria colocar, ou que eu queria apontar sobre o texto. Só queria, antes da gente fechar, né, porque a gente tem ainda que fazer a escolha do livro do próximo semestre, né, dentro do horário de 11 horas, agradecer a Vânia. A Vânia mandou duas questões, e uma questão importante que a gente não abordou foi a questão do princípio inteligível, né, também. Né? Falou assim, olha, tem um limite, e essa talvez me parece que seja uma das salvaguardas também, que pode delegar a decisão, desde que você transfira com um critério inteligível. Né? Então, a gente também tem que pensar isso, de que o legislador não pode dar um cheque em branco para a colocação do administrador, né? Ele tem que passar também por essa perspectiva de transferir um guia de decisão para ele, né? Então, ele tem que falar o que quer da agência, ainda que não diga como a agência vai chegar a essa melhor decisão, com certeza. Né? Essa parte também, e essa é uma doutrina muito consolidada também na doutrina norte-americana sobre as agências. Tranquilo, então, pessoal, eu vou pedir desculpas até pela urgência, porque eu tenho um outro compromisso às 11 horas. Eu estou bem tranquilo quanto aos livros, porque as indicações que apareceram foram ótimas, né? Achei excelente. Eu só fiquei preocupado um pouco com o livro dos últimos, que eu falei assim, olha, esse livro está esgotado, eu procurei ele e não achei, né, na editora, né?
E aí, então, não sei, aí o Alexandre aqui, olha, que cara bacana. Qual livro que você que está esgotado? É aquele que falava sobre a Lava Jato. Ah, tá. Da professora Maria Virgínia está esgotado, e o do Leandro Apolinário também, Alexandre. O do Leandro voltou, do Leandro já tem. Que o Alexandre me deu de presente, gente. Estava esgotada, aí o Alexandre me deu de presente, tá? Obrigada, Alexandre. Aí, olha. Foi? Então, pronto. Isso que é bom ter amigos. Tá vendo? Tá. Né? Mas assim, vamos passar aqui para o Alexandre. Acho que o Alexandre fez um levantamento, que a gente tinha lá no grupo, pessoal, mais de 20 indicações de livro para o próximo semestre. Aí eu estava falando aqui antes um pouquinho com o Alexandre, para a gente, dentro desses 20, retirar esses que a gente que já sabe que está esgotado, tá? E aí colocar aqui as últimas indicações do grupo, porque tem umas indicações que são bem antigas, a gente excluiu, tá? Alexandre, você quer colocar aí os livros que ficaram da nossa listinha? Porque aí a gente vou colocar agora. Tá. Vai colocar no chat? Vou colocar no chat e no grupo de WhatsApp, né? Tá. Então, eu já vou citando uns aqui, gente, para vocês votarem, e aí, se já quiserem ir colocando aí, era bom que cada um escolhesse pelo menos um para a gente fazer uma votação final, tá? Então, bora lá. Tem Uma Teoria do Direito Público Sancionador, do professor Sandro Delzan, Sanções e Penas, do professor Antônio Rodrigo, Análise Econômica das Licitações e Contratos, do Brandon, Marcos Nóbrega e do Rony Charles. Olha aí, Michele. Direito Administrativo, Social e Econômico, da Maria Tereza Fonseca e do professor Flávio Unes. A Subvenção do Direito Administrativo, do Rafael Valim. Interesse Público sobre a crítica da teoria, sobre a luz da teoria crítica, perdão, do professor Luasses. Precedentes Administrativos no Direito Brasileiro, do professor Gustavo. Discricionariedade Administrativa das Empresas Estatais. Raízes legais da corrupção, o direito público na Alemanha, LGPD e administração pública, direito administrativo, um novo olhar sobre a LINDB, do professor Carlos Ari Sanfeld, governança organizacional pública e planejamento estratégico, Augustinho Peludo, e o novo direito administrativo e governança pública, do professor Leandro Apolinário. Todos esses livros, gente, já foram colocados lá no grupo do WhatsApp, então acho que todo mundo já tem mais ou menos noção. Para facilitar aqui, eu vou começar logo a votar, vou dar logo minha opinião, que eu até já tinha botado lá no grupo do WhatsApp. Eu voto pelo Precedentes Administrativos no Direito Brasileiro, tá? E aí eu vou passar a palavra aqui para a Ana Paula, que está aqui na minha ordem aqui. Ana? Só um minutinho, que eu estou procurando o livro aqui. Se quiser ir passando para os outros aí. Pode passar, que eu estou procurando aqui o que eu tinha. Só pode votar em um? Não pode ser uma lista tríplice? Não, meu filho, vai com Alexandre. vai da nossa votação. Professora Cássia, eu também já sei que você já escolheu. O professor Flávio também já tem um preferido aí. Então, vamos O meu são os precedentes também. Como eu já tinha falado lá no grupo, eu acho que esse é um tema bem pouco explorado e bem importante na administração. As raízes legais da corrupção está incluído? Eu voto nele. Seria minha segunda opção, Ana. Eu fiquei na dúvida, viu? Gente, tá muito difícil escolher isso aqui, viu? Mas eu acho que vou ficar com a teoria do direito público sancionador. Qual? Eu não entendi. Perdão, Lucas. Uma teoria do direito público sancionador. Professor Sandro, né? Isso, professor Sandro. Joia. Professor Sandro, inclusive, Flávia, a gente consegue trazer o professor Sandro para conversar aqui com a gente. Sensacional. Maravilha. Os 2 primeiros clubes nossos não foi sobre direito sancionador, né? A gente leu já Direito Administrativo do Medo, do professor Rodrigo Valgas, e depois a gente leu Sanções Disciplinares, do professor Flávio Unes.
A gente consegue ter acesso a esses outros clubes? Eu não te ouvi, Gustavo, repete aí para mim. Não, eu perguntei se a gente consegue ter acesso aos vídeos, às reuniões desses outros clubes. Isso. Dos primeiros clubes, Lucas, eu vou perguntar para o IDP, porque eu não sei se o IDP estava gravando. Eu sei que o desse semestre eu combinei com eles deles gravarem, mas eu vou ver e boto lá no grupo de WhatsApp, tá bom? É o meu voto. Eu vou votar aquele Obrigado. do Direito Administrativo e Governança, do Apolinário. Eu gosto desse assunto de governança. Gustavo, ontem teve uma palestra lá na AGU e está disponível na escola da AGU, já que você gosta do tema, sobre advocacia pública e governança. E 2 painéis trataram desse assunto. Governança e teoria da decisão administrativa e o novo direito administrativo e a governança. Foi muito bacana, viu? Vou dar uma olhada. A Cássia já votou. Michele agora. Michele, a romântica. Já votei aí. Até agora, todos... Qual que é o seu, Michele? Estudos antirromânticos sobre controle da administração pública. É de professor que estuda o controle judicial das políticas públicas e controle judicial da administração pública como um todo, que é o Eduardo Jordão. Ele é professor da FGV do Rio. A tese dele acho que foi de doutorado, ele tem pós-doc, enfim, ele estudou fora também, sobre toda vocacionada para controle da administração pública. Legal, muito interessante o tema. Flávio? Até agora, todos os livros estão sensacionais. O que escolheu, eu estou feliz. Flávio? Não sei se eu voto no precedente, só para fechar e escolher, que aí ele vai ficar com 3 votos. Tem mais votos ainda, calma aí, tem mais votos. E ver o pessoal que está no YouTube para ver se pode votar também. Achar um jeito deles votarem. O chat está aberto. Eu vou mandar lá. O chat do YouTube está aberto, gente. Eu vou votar no dos precedentes também. Até para poder usar aquela frase lá do Gulliver, né? Que os advogados sempre, quando vão fazer alguma coisa errada, fazem questão de documentar um precedente, continuar podendo fazer as coisas erradas. Né? Um precedente. E vou pedir desculpas para poder sair do meu outro compromisso, mas qual seja a decisão de vocês, eu vou estar aqui com certeza para participar do clube. Já tem gente votando lá pelo YouTube também. Então, tá bom. É a Vânia entrou aqui agora, não foi, Vânia? Foi. A Vânia está votando teoria do direito público e sancionador. Só para dizer, eu olhei na conta corrente, ele está R$ 32,00, o dos precedentes, e tem para entrega em, acho que uma semana. Professor Flávio, só para eu alinhar aqui, então você votou no precedentes, né? Porque aqui ficou picado. Precedentes, isso. Enzo quer votar, Fernanda, o Jonatas, José Oliveira, faltam só vocês. Professor, eu votei pelo site, votei sanções e penas do professor Antônio Rodrigo. Deixe de ser puxa-saco, viu, Enzo? Deixa de ser puxa-saco, eu vou dizer para ele, viu? Coisa feia. Só para ganhar umas estrelinhas, professora. Ele pensa que eu não estou percebendo. E está puxando o saco da pessoa errada, eu queria só dizer. Brincadeira, Enzo, esse livro é sensacional também, tá? Foi objeto da tese dele, da dissertação dele de mestrado. Pois é, José, vota, José. O José está dizendo aqui que vai se abster da votação. Tem não, certeza? Vota. Vota. O Alexandre votou, né? Não, eu vou votar por último porque eu vou ver se vai ter empate. Alexandre, vota logo, deixa de história. Alexandre, você já sabe quem vai votar. Eu vou votar no Novo Direito Administrativo e Governança, do Leandro Apolinário. Certo. Governança. O Jonatas voltou? Jonathan? O José pediu para se abster, só está faltando... O Enzo já votou. Falta o Jonathan, então. O Jonathan e a Fernanda.
Jonathan e a Fernanda. Não sei se eles vão querer votar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui enquanto eles Deixa eu ver no YouTube. No YouTube não tem mais ninguém com mais indicação, não. Eu votei no Teoria do Direito Sancionador. A Vânia, eu já botei ela aqui. A Vânia já votou. Então vamos, já que o Jonathan e a Fernanda não se manifestaram ainda, vamos ver como é que está aqui a votação. Venceu Precedentes com 3 votos. Vamos fazer assim, pegar o Precedentes, que tem 3 votos, e Teoria do Direito Público Sancionador, que tem 2 votos, e Direito Administrativo e Governança, que também tem 2 votos, e vamos fazer uma rodada final rapidinho desses 3, entre todo mundo, pode ser? Concordo. Então vamos votar agora, gente, entre esses 3. Direito administrativo, o novo direito administrativo e governança pública, do professor Leandro, precedentes administrativos e teoria do direito público sancionador. Entre esses 3. Alexandre, qual é seu voto? Mantenho o voto. Mantém, o novo né? direito administrativo e governança, do Leandro. Joia. Ana, Paula? A teoria do direito sancionador. Certo. Voto. A Cássia? Mantém os precedentes. Michele? Teoria do direito sancionador. 2. Gustavo? Mantenho o voto. Beleza. Novo. Lucas? Eu mantenho o voto no direito público sancionador. Beleza. Enzo? Perdeu a chance de puxar o saco. Também direito sancionador. Direito Puxar o sancionador. saco, professor Desan. Puxando o saco do outro agora. Vânia? Teoria do Direito Público Sancionador. E aí eu manteria meu voto no precedente, mas, gente, 5 votos, teoria do direito público sancionador, então, foi eleito. Agora o Flávio não saiu, né? Mas, mesmo que o Flávio mantenha o voto dele, a Cássia, em 3, a gente tem 5 votos. 5, 3, 2 e 2. A gente tem 5 votos no teoria do direito público sancionador, tá? Que é do professor Sandro Desan. E é bom, gente, que o professor Sandro, ele é super acessível, então a gente pode tentar trazer ele para conversar com a gente. Alexandre, no semestre que vem, 1 ou 2 vezes, com certeza ele vai topar sobre o livro. A gente pode chamar ele já até na abertura. E já que estão os livros dele, já que se interessaram, então, se ele tem mais de 6 livros só sobre direito administrador. Então, quem votou nele, é interessante que pegue os outros também, porque esse direito público administrador é o menor livro, é um livro relativamente pequeno, então dá para ler mais uns 3 até o final do encontro. Deixa eu comunicar a vocês, haverá uma mudança de horário no semestre que vem. Os encontros serão às quartas-feiras, às 19h30, horário de Brasília. E as datas serão 17/8, e abertura, 14/9, 23/11 e 14/12. Perdão, 17/8, 14/9, 19/10, 23/11. Se o livro for curto, encerra 23/11. Se precisar de mais um 5º encontro, seria 14/12. Eu vou mandar as informações no grupo de WhatsApp e muito provavelmente dentro de 2 semanas, 3 no máximo, a gente já vai estar com as inscrições abertas e eu também vou encaminhar e novamente será aberto para quem não é da comunidade do IDP. Alguma dúvida? Você repete o horário, por favor, que travou aqui. 19h30 às quartas-feiras, uma quarta-feira por mês. Eu vou colocar as datas e o horário no chat aí e no clube de WhatsApp. E no grupo. Gente, tem que fazer a inscrição. Eu só dar uma dica. Antes de ler esse livro, quem quiser, seria interessante ler o livro do professor Santos sobre fenomenologia. Esse outro nome, eu estou esquecido, mas o título principal é fenomenologia. Porque coloca no grupo para a gente. Ele vai fazer muita menção a isso no livro Direito Público, uma teoria
Direito sancionador, público sancionador. Então, ele faz muita menção. Aí, esse é outro livro também que ia ser uma leição, leituras acabam sendo complementares. Eu vou colocar depois aqui. É porque ele tem tanto livro, porque achar um livro dele é uma coisa, mas é meio... Mas ele tem esse livro e é bem interessante, que eu acho que eles se comunicam, eles se completam, na verdade. Gente, Alguma dúvida, pessoal? Só reforçando aqui, ó, a gente ainda vai fazer a divulgação ampla do clube de leitura do semestre que vem. Então, as datas, cronogramas, a gente vai soltar tanto lá no nosso grupo de WhatsApp, quanto na divulgação do IDP, tá? Lembrando, se vocês quiserem convidar alguém para o clube de leitura, ele é aberto ao público externo também, não é só para quem é aluno do IDP. Outra coisa, cronograma, definição dos sprints de leitura. O Alexandre vai organizar tudinho, agora que a gente já tem o livro, e vai disponibilizar lá previamente. Então, tem tempo, como o clube só vai começar em agosto, a gente vai fazer uma divulgação mais ampla, vai ter todo mundo, a gente vai conversando até lá, tá? Vladia, Oi. Acabei de olhar na Amazon, o livro está indisponível. Vamos fazer assim, eu vou dar uma olhada, até conversar com o professor Sandro, se eu conseguir exemplares dele, a gente mantém ele, senão a gente revê a decisão lá pelo grupo do WhatsApp. Correto. Perfeito. Porque ele consegue, ele é da Juruá, ele pode até conseguir, se ele fizer atrás dele, ele pode até conseguir desconto de escritor. Ótimo. O meu é da Lumen Iures. Perdão, é porque é o outro Fenomenologia, que é da Juruá, que ele escreve muito pela Juruá. Eu até coloquei da Lumen Iures mesmo. Eu até já coloquei. Agora eu lembro que quando eu comprei, ele demorou 3 semanas para chegar. Ele não é um livro rápido de chegar, ele demorou um pouco. Alexandre, a gente dá uma pesquisada aí como é que tá, vai informando o pessoal no grupo, Sim. E aí a gente vai alinhando. De qualquer forma, gente, pela votação aqui, até segunda ordem, né? Esse é o livro eleito para o semestre que vem, tá bom? Eu peço vocês terem um pouquinho de paciência para comprar, para a gente ver se eu consigo, através do clube de leitura, um desconto, um cupom de desconto legal para a gente comprar, já que são várias pessoas que vão querer comprar, né? Então, eu vou tentar resolver isso essa semana e tentar até domingo dar uma resposta para vocês lá no grupo de WhatsApp. Combinado? Eu coloquei até o outro livro dele agora aqui, que está na Amazon disponível. Eu coloquei até o link no site, Alexandre. Ou no site, não, no grupo. No grupo. Qual foi o segundo aí, hein, mais votado? Ficou empatado. Ficou empatado o Precedentes e o Novo Direito. Não. Não foi empatado, não. Precedentes teve 3 votos e o Novo Direito... é verdade. 3 votos, que a gente computou o voto do Flávio que saiu. Tá bom. Obrigada. Tá bom, gente? Obrigada pelo compartilhamento de leitura. Esse semestre foi realmente engrandecedor. Pena que 1 hora passa muito rápido, né? Mas semestre que vem a gente continua discutindo outros temas e outros assuntos. E agora, né, sobre outro ótimo novo livro. Só um momento antes. O Enzo postou aí no site eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, no site da editora o livro está disponível, ele só está indisponível na Amazon. Só que antes de comprar, vamos esperar a professora Vládia falar com ele para ver se consegue algum desconto. Então é isso, né? É isso, um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo encontro. Ei, gente, vamos só tirar uma foto, peraí, calma aí. Verdade. Peraí. Liguem as câmeras. Agora se ajeita, que o Alexandre estava dizendo que a mulherada entra e a gente entra se ajeitando, né, Ana Paula, quando a gente chegou. Aí, então, agora eu posso me ajeitar. Liguem as câmeras. José e Jonathan e Fernanda, se quiserem ligar as câmeras. Vamos lá, gente, vou tirar aqui, tá? Só mais uma. Prontinho, gente. Já eu mando as fotos lá no grupo. Beijo, boa semana para vocês. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Boa semana.